Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast Rastreabilidade, Sustentabilidade e Resiliência, qual o futuro do Supply Chain Management? Uma coprodução de MIT Sloan Management Review e Audencia Business School. Eu sou Lara Silbiger, editora e head de produtos editoriais de MIT Sloan Management Review Brasil, e hoje tenho a honra de conduzir este bate-papo com você. Sabemos que desde 2020 o mundo tem passado por uma série de desafios e muitos deles correlacionados à cadeia de fornecimento. Como afirmou Jim Tompkins, a autoridade mundial quando o assunto é supply chain, a pandemia trouxe à tona problemas preocupantes que vão desde a escassez de materiais, passando por interrupções na cadeia, até o aumento do custo de produtos vendidos. Segundo ele, a crise também elevou a importância da gestão de cadeias de fornecimentos nas companhias, chamando a atenção dos C-levels. Para falar sobre os desafios atuais e futuros do Supply Chain Management, convido hoje ao nosso palco virtual Guilherme Azevedo e Leonardo Marques, professores associados da Audencia Business School, e Victor Megido, diretor de desenvolvimento de negócios no Brasil da Audencia Business School. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Olá, Lara. Guilherme, Leonardo. O prazer é todo nosso ter vocês aqui hoje com a gente. Bom, vamos lá, vamos começar então? Preparados? Vamos lá. Para começar, gostaria que o Guilherme comentasse com a gente sobre as principais questões que contribuíram para que as empresas redesenhassem as suas cadeias de fornecimento, inovando em supply chains end-to-end. Guilherme, comenta aí com a gente, por favor. Perfeito. Olha, nós estamos atravessando um período de transformação intensa, não é? Onde existia um movimento das empresas de buscar ganho de eficiência numa forma de produção, distribuição, que seria mais integrada globalmente, e nós fomos surpreendidos por alguns choques, né? Mudanças drásticas do ambiente de negócios internacionais. A gente não precisa passar aqui por todos os elementos que estão envolvidos nisso, mas houve a pandemia do Covid, logicamente, houve a mudança da posição geopolítica chinesa com relação a buscar uma integração global, e agora Xi Jinping com a perspectiva mais de autonomia. Existem preocupações com relação à possibilidade de navegação no canal do Panamá, por exemplo, para dar mais um exemplo. Então, são vários elementos que vão trazer uma disrupção, né, uma mudança, uma ameaça ao modelo anterior de globalização. E é nesse contexto, então, que as empresas começam a repensar essa forma de organizar o supply chain. Então, a gente começa, por exemplo, a ter um esforço de uma preocupação de regionalização, trazer para próximo do consumidor a produção dos componentes. Começa a ter um movimento de trazer de volta aquilo que foi outsourced. Começa a ter um movimento de se preocupar quão próximo de mim, do ponto de vista ideológico, são os países onde estão instaladas essas parcelas da cadeia de fornecimento. Então, é nesse contexto que vai se passar essas mudanças, né? Essa necessidade do redesenho das cadeias de suprimento. Perfeito. E, Leonardo, como que está o nível de maturidade das empresas que atuam no Brasil quando falamos em supply chain? Bom, como o Guilherme disse, esse rearranjo, ele, no primeiro momento, a vontade de fazer um rearranjo, a preocupação em fazer um rearranjo da cadeia, ele não tem fronteiras. Mas o Brasil tem as suas particularidades. Então, eu acho que a gente consegue dividir, no mínimo, em dois grupos. Você tem um grupo que já tinha uma cadeia produtiva um pouco menos globalizada no Brasil. E esse grupo ele corre um risco, que é o risco de miopia, de não perceber que, na verdade, a sua cadeia é globalizada, porque a gente faz uma brincadeira nesses décadas de ensino de supply chain, né, de encontrar um produto cujo supply chain seja 100% local. A verdade é que ele não existe. A diferença é que alguns produtos, isso é um pouco mais óbvio. Então, aquelas empresas cujas cadeias já eram verdadeiramente globais ou mais obviamente globais, talvez tenham avançado um pouco mais rápido em entender as mudanças geopolíticas, a necessidade de considerar redundância, que tem a ver com a fala inicial, quer dizer, considerar que às vezes eu vou precisar ter pelo menos 2 fornecedores ou 3
porque eventualmente eu só tinha um, ou tinha um e um segundo que eu não podia confiar tanto. E cadeias produtivas que sejam muito regionalizadas já, ou que dependiam primordialmente de produtores, de elos da cadeia que estavam em território brasileiro, avançaram mais devagar ou avançam mais devagar. Mas em algum ponto tem algum insumo, que é um insumo importado, que quando o Covid, às vezes, não despertou por uma característica específica daquele setor, as guerras mais recentes já despertam, porque já afetaram carências de certas matérias-primas de forma distinta, né? O tipo de matéria-prima que o Covid bloqueou ou redirecionou foi diferente do que o conflito que a gente vê na Europa gerou no momento logo seguinte. Então, isso eu acho que gera uma diversidade de nível de maturidade. E aí a gente vai encontrar desde, né, para fechar o ponto, desde empresas que ainda estão evitando mudanças e que resistem a fazer realmente uma revisão da sua cadeia produtiva, e empresas que já perceberam isso no momento até muito inicial, lá dos primeiros meses de Covid, então já tem uma batida de alguns anos de um retrabalho, né, de reconfiguração, de abraçar a tecnologia, de abraçar o que precisa, buscar as competências, de repensar a sua lista de fornecedores, e estão bem mais avançadas nisso. Victor, tem algum setor específico aqui no Brasil que merece uma atenção em relação ao nível de maturidade, que vale a pena a gente destacar? Clara, sem dúvida, na linha que o Leonardo está trazendo, o setor do agronegócio, que é a matriz econômica, eu diria, mais importante do nosso país, porque diretamente promove a economia e indiretamente promove todos os outros sistemas, né? Então, isso que o Leonardo traz ficou muito claro, por exemplo, na guerra Ucrânia-Rússia, na questão dos fertilizantes. E quando o setor não recebe os fertilizantes, ele começa a ter uma quebra no antes da porteira, né? Quando a gente olha, por exemplo, investimento hoje na área de ciência e tecnologia, ou seja, o antes da porteira do produtor, nós vemos que a maior parte dessas empresas elas são estrangeiras, né? Aí nós pensamos no agro sempre como produção, né? Só que produção é uma parcela pequena do agronegócio. Aí nós temos a agroindústria, que ela é muito mais preponderante. Então, se a gente pegar o PIB do agro e dividir em percentuais, a gente vai ter aí cerca de só 30% de agropecuária. O resto é antes da porteira e agroindústria. Então, isso que o Guilherme e o Leonardo trouxeram afeta estrategicamente o nosso país e coloca, inclusive, uma pauta de segurança alimentar do planeta Terra, porque o Brasil é onde você tem água potável, útil para a agricultura, e é um exportador de alimento para o mundo inteiro. Então, é uma questão estratégica do Brasil e como o Brasil se relaciona com os países da OCDE sobre esse assunto. E queria entender um pouquinho mais também sobre como que o acordo Brasil-Mercosul, né? Quais são os possíveis impactos desse acordo para as cadeias de fornecimento. Leonardo, você poderia comentar um pouco sobre isso? A gente está falando, né, sobre além das nossas fronteiras, né, e esse impacto que transcende, né? O que é interessante entender quando a gente começa a falar de regulação é que para algumas empresas brasileiras ela vai ser afetada sob a perspectiva de fornecedor. Se você exporta e a Europa, especialmente eu queria dar um destaque para a legislação alemã, que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2023, por exemplo, foi a primeira legislação com um grau de robustez, com um grau de sofisticação em termos de rastreabilidade, de como a regulação impõe controles de rastreabilidade da cadeia produtiva. E ela começou de maneira... A forma como a lei alemã entrou em vigor, ela entra de forma cascateada. Ela começa tratando as empresas alemãs de maior porte e vai aos poucos incluindo empresas alemãs de menor porte. É só para dar um exemplo. E é claro que você pode falar assim, bom, mas mesmo que eu não exporte para a Alemanha, você pode eventualmente ser um elo de uma cadeia, terceiro tier, segundo tier, que por sua vez vai se conectar em algum ponto com essa cadeia produtiva alemã. E a União Europeia vem caminhando para adotar esse rigor. A gente vem fazendo um trabalho de pesquisa desde 2017 que mostra que cada nova legislação de rastreabilidade, ela chega ampliando o grau de controle em relação à última, cross-country, ou seja, você tem a Califórnia, que foi uma das primeiras legislações específicas dos Estados Unidos, a França, em 2017, bebeu nessa fonte e fez uma legislação mais agressiva, a Alemanha, em 2019, fez uma legislação
que aprovou para entrar em vigor em 2023, essa que eu comentei, que agregou ao que já existia e aumentou o nível de detalhamento, de rigor, do que se pede em termos de compliance. Então, é como se existisse uma corrida mundial de regulação, em que cada nova legislação não vai partir do zero, mas vai usar aquilo que a legislação equivalente de um outro país já colocou, a legislação da Inglaterra específica para trabalho análogo à escravidão. Isso vai influenciando esse ajuste internacional de regulação para e passo. Então, o acordo do Mercosul claramente sofre dessa diferença de perspectiva, ou ele é desafiado por essa diferença de perspectiva entre o caminho que o Brasil entende, o avanço da legislação brasileira e as pressões da União Europeia de qual o grau de compliance que se espera nas suas cadeias produtivas. Mas eu vou pedir para o Guilherme trazer um pouco a mais para essa conversa. Isso, Guilherme, traz para a gente um pouquinho, então, sobre o acordo União Europeia e Mercosul. É isso, né? Fala um pouquinho sobre esse acordo, o que ele rege, por favor. Perfeito. Então, só para a gente retomar um pouco do histórico desse processo, né? Ele começou a ser negociado faz agora 20 anos. E foi apenas em 2019 que houve um acordo de intenção. O lado do Mercosul é um pouco mais simples, porque a gente percebe entre os 4 Estados membros que que participam de maneira integral do Mercosul um certo entendimento com relação às vantagens desse acordo. Do lado europeu é um pouco mais complicado, né? No lado europeu aparece, então, a Alemanha como sendo o país que tem grande interesse em estabelecer esse acordo de livre comércio. A Alemanha por causa da complementariedade dos produtos, né? Então, vai existir uma exportação muito grande de produtos bem faturados, de industrializados, de máquinas para produção. E a Espanha, que tem uma característica interessante, que é a herança cultural, a proximidade que já existe com a América Latina, inclusive a presença de grande capital espanhol, às vezes até capital alemão, indiretamente das empresas espanholas na América Latina, né? E do lado da gente, o Brasil percebe claramente a vantagem dessa possibilidade. A Argentina, em princípio, seria também interessada nisso, apesar do setor da economia argentina, da indústria, se preocupar um pouco com a possibilidade de uma competição muito direta. E apesar agora com a questão do Milei, que ninguém sabe exatamente qual é a postura dele. Mas começou a ficar muito difícil de acreditar que esse acordo possa acontecer, na minha perspectiva, por 2 coisas. A primeira é o último acordo dessa natureza, que foi entre a União Europeia e o Canadá, já passou raspando. Quase que não conseguimos fazer essa aprovação. E agora existe na Europa um contexto político desfavorável. Existe, por exemplo, um jogo duplo que é feito pelo governo da França, onde cria-se uma aliança para defender os interesses dos fazendeiros, do agronegócio francês, também ligado à questão da ecologia, de uma produção que seja mais sustentável. Inclusive, combinando com isso tudo que o Leonardo falou, o nível de regulamentação, a exigência com relação à forma de produzir é muito diferente. Então, o consumidor ou o produtor europeu fala, peraí, como é que a gente vai trazer para cá esses produtos que são produzidos debaixo de uma regulamentação muito mais simples do que a nossa, né? Agora, em alguns aspectos, parece ser uma perda de oportunidade que seria importante para todos, né? Se você for ver, por exemplo, só para citar um exemplo, combustível baseado, biocombustível, né? A produtividade, o Vitor pode confirmar para a gente, mas a produtividade da cana, ela pode ser alguma coisa que varia entre 60 a 120 toneladas produzidas por hectare. Por isso, você tem os produtos intermediários, você pode ter, por exemplo, a beterraba, ou outros produtos que você vai ter até 40 toneladas por hectare de álcool e açúcar. E aqui entra a questão do milho e do maize também, chamado mais mercado. E a gente percebe que, se pudéssemos ter uma relação mais direta de comércio com a Europa, todos poderiam se beneficiar. Mas acabou ficando preso nessa questão agora de um nacionalismo crescente, que impõe uma postura de protecionismo
e aonde existe, então, uma dificuldade muito grande de conseguir costurar esse acordo. Então, as perspectivas elas são muito pessimistas com relação a isso. Não é? Essa seriam os elementos que eu poderia trazer rapidamente. É claro que é uma discussão muito mais complexa do que isso. Né? Os produtos que realmente seriam interessantes para o Brasil, eles incluem, por exemplo, a carne bovina. Mas a carne bovina já está determinado que vai existir uma tarifa de importação independente de cota. Para os outros produtos vai existir uma possível cota. Então, está ainda muito cedo para saber se vai existir um entendimento, mas a perspectiva é de muita dificuldade para que esse acordo seja, de fato, assinado. Ou seja, isso prejudicaria, isso continuaria prejudicando, então, que houvesse uma circulação, que houvesse uma colaboração no supply chain em nível global, é isso? Exatamente. Então, conforme a posição nacionalista ela vai ficando recrudescida, vai ficando fortalecida, vai existindo o fechamento das fronteiras para o comércio, existe também um retrocesso. E, às vezes, até a apropriação de um discurso baseado em falácias. Né? Existe uma preocupação muito grande, por exemplo, com o nível de emissão de carbono, de gás de efeito serra, devido ao transporte marítimo. Então, uma preocupação muito grande de consumir aquilo que é produzido localmente. Mas, quando a gente observa a realidade dos fatos, quanto da produção de alimento, quanto da produção do vestuário, quanto da produção dos bens de consumo seja mais ou menos durável, que é representado pelo transporte, é muito pequeno. Dos alimentos, é em torno de 3% a 4% apenas. Né? Então, existe uma preocupação ecológica que ela é legítima e que ela tem que ser perseguida, é necessária para a gente preservar a vida no planeta, mas existe também a apropriação desse discurso com uma intenção que, na minha perspectiva, ela é nacionalista e protecionista. Né? Ou seja, desafios não faltam, né? A gente continua, tudo que a gente viveu na pandemia, tudo que a gente continua vivendo agora nesses desafios que você citou, Guilherme, logo no início, né? Desafios geopolíticos, a gente tem pouco avançado, é isso que você tem me dito? Você está dizendo que quando a gente não avança nesse tipo de acordo, esses desafios permanecem, é isso? Exatamente. Então, só para um exemplo mais concreto, existe um cálculo que foi apresentado pelo Wall Street Journal, falando quanto que custaria para a economia norte-americana de fazer aquilo que eles chamam de reshoring, né? Trazer de volta a produção que foi transferida para outros países. E o custo ele é estimado em 1 trilhão, quer dizer, são 1000 vezes $1 bilhão no período de 5 anos. E alguém vai ter que pagar essa conta, não é? E quem vai pagar essa conta são os consumidores no final, e são também, de certa forma, você introduz uma distorção onde aquele que seria menos qualificado a produzir isso, inclusive com custo ambiental menor, acaba não podendo mais fazê-lo. Né? Então, no final, todos perdem. Né? E parece que esse caminho da desglobalização, esse caminho do fechamento das fronteiras para o comércio, ele aponta nessa direção, onde, infelizmente, muitos perdem. Né? Claro. E, Lara, complementando nessa visão do Guilherme, só para também, quando a gente amplia a nossa visão, e aí sai dessa questão de uma guerrilha política comunicacional, como ele bem descreveu, e vê, inclusive, o potencial para a Europa, no sentido de desenvolvimento de inteligência. Já são os certificadores mais importantes a nível internacional, a gente fala muito de certificação aqui no Brasil, para a questão, inclusive, da rastreabilidade. Sim. É um mercado onde eles poderiam entrar com todas essas consultorias, investimento em infraestrutura, que o Brasil carece pesadamente. Então, se a gente olhar o copo meio cheio, o potencial de investimento e de geração de nova riqueza para a Europa é enorme, se nós conseguirmos sair dessa guerrilha política que, de fato, quando a gente olhando para o agro, não é interessante nem para a própria agroindústria francesa, se a gente for olhar com um olhar econômico. Claro. Vamos continuar falando, então, sobre rastreabilidade, Vitor. E a minha pergunta é para você, inclusive. Quais são as dores dos gestores, as principais dores dos gestores, quando a gente fala em rastreabilidade de produtos? Né, que esse é um dos desafios aqui do supply chain. Bom, aqui tem uma grande questão que é a questão cultural das organizações, e isso não só para as organizações brasileiras. Tá?
a questão cultural e como a tecnologia da informação e aquilo que nós chamamos de transformação digital, como isso tudo é entendido pela organização e pelos seus gestores. Né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de uma mudança no modelo de negócio da organização. A rastreabilidade, ela é um aspecto dessa mudança de modelo, né? E como as empresas vão se integrar entre elas, e aí você vai poder ter a originação da fonte até a mesa do consumidor, essas questões tecnológicas que o Léo pode aprofundar um pouquinho mais, mas eu faço dou um passo para trás e digo a questão cultural. Como hoje os executivos estão entendendo a transformação digital, o impacto que isso tem no modelo de negócio da organização, e entenderem que esse não é um desafio do CIO da organização. Esse é um desafio cultural e, eu diria, científico da governança da corporação, antes de mais nada, numa visão de ESG. Tem uma mudança no modelo de negócio dessa organização, como ela vai interagir em ecossistema, né? E aí, consequentemente, as questões tecnológicas. Acho que o Léo pode falar com mais propriedade sobre esses assuntos. Léo, vou te passar já essa bola que o Victor passou, e já vou pedir para aproveitar e você falar um pouquinho sobre regulamentação em diferentes países, quando o assunto aqui é rastreabilidade também, por favor. Então, como o Victor falou, essa mudança, ela passa por abraçar o movimento da gestão de dados, o movimento da tecnologia, né, e conseguir reorganizar o supply chain, não só no assunto que a gente já cobriu anteriormente, de pensar onde é que estão as minhas fontes de suprimento, com a minha capacidade de resiliência de trabalhar com fontes alternativas, mas também como é que eu gerencio essa maçaroca de dados, né, que eu começo a ser obrigado a produzir. E aí, para isso, essa tecnologia tem que sair desse silo do CIO que o Victor citou e entrar dentro da gestão do supply chain. E a gente tem que trabalhar isso de várias maneiras. Você vai praticamente começar a abraçar tecnologias que são capazes de fazer isso, né? E eu gostaria de dar um exemplo, que é o blockchain. O blockchain é uma tecnologia que ele tem ainda muito potencial, muito pouca adoção em escala. A grande maioria das aplicações de blockchain, não criptomoedas, né, que é uma conversa totalmente fora, mas do blockchain como solução de gestão de cadeia de suprimentos, a grande maioria dos projetos começam em fase piloto, isso é normal em qualquer tecnologia, e no blockchain a gente tem uma dificuldade de vencer essa etapa do piloto. Existe até um termo que tem sido utilizado, que é o eterno piloto, né, o risco de empresas num ambiente de muita instabilidade, com Covid, com guerra, que já foi citado aqui, existe um risco de que você perceba que você tem que abraçar esse movimento da digitalização, tecnologias novas como blockchain, comece com um piloto, mas que a instabilidade organizacional na governança impeça que você vá além desse teste e realmente faça a transformação. Então, eu reforço primeiro, antes de mais nada, o ponto do Victor de dizer que as empresas têm que ter uma estabilidade, né, uma maturidade de governança para levar a cabo a transformação digital. Isso não pode ser um movimento de hype, né? Assim, agora é importante, eu preciso falar que eu estou fazendo algo, como o SG também, e de repente não levar a cabo, não ter um projeto estruturado que vai até a implementação em larga escala, e precisa entender onde estão as melhores práticas. E aí eu preciso sair, não só organizar a minha governança, mas conseguir enxergar e conversar com o exterior. Eu preciso perceber que outras empresas estão fazendo coisas e eu preciso buscar fóruns e buscar espaços em que eu consiga entender como é que uma outra empresa está lidando com esse problema para não reinventar a roda e começar a criar adoções. A gente fez um trabalho recente, uma pesquisa recente, mostrando que blockchain tem gastos iniciais, tem investimentos iniciais que, se eu não entrar com um grupo de empresas, se eu for capaz de pensar um grupo de empresas que vai colaborativamente buscar essa construção dessa solução, eu consigo mais rapidamente vencer o break-even, vencer os desafios de implantação e trabalhar aquilo. Se não, eu vou ficar sozinho, eu vou fazer um piloto e eu nunca vou ganhar o fôlego de dar o passo seguinte. E aí, ou eu tenho que ser uma empresa de muito grande porte, eu tenho que buscar, e eu vou ter fôlego de investimento para isso. Então, eu vou dar só um exemplo da Marfrig, por exemplo, que é uma empresa que há muito tempo vem enfrentando o desafio de ser uma empresa que precisa provar a rastreabilidade. A carne vermelha passou por toda uma questão de regulação, de desafios,
é basicamente um produto de exportação, né, em grande parte, e tem um recrudescimento aí da regulação lá fora, também juntando um pouco com a sua segunda parte da pergunta, e precisou buscar, e foi encontrar no blockchain uma solução, e foi conseguir buscar tanto uma questão de governança, uma segunda dimensão de comunicação, porque você precisa ensinar para o cliente como é essa cadeia produtiva, o quão complexa ela é, o quão pulverizada ela é, e aí trazer a tecnologia como aquela que vai trazer a transparência e a solução para que você consiga garantir rastreabilidade de origem de produto e se diferenciar do mercado e entregar um cenário que é diferente, tanto no próprio setor, mas até comparando entre outros setores, como uma implementação de blockchain que atingiu um estágio de larga escala. Mas você vê como foi uma construção de longo prazo e que conseguiu atingir essa maturidade com a persistência e com a clareza de propósito que eles precisavam trazer uma transparência que não é tão comum de se ver em outros ambientes no país. Fala para a gente sobre as regulamentações, por favor, sobre rastreabilidade. Eu só corro o risco da gente... Eu acabei comentando, junto da fala do Guilherme sobre o Mercosul, o exemplo crucial que eu tinha para dar, que era o exemplo da Alemanha, né? Então, eu não vou repetir, mas eu vou frisar que a União Europeia está no movimento de trazer, em breve, para o próximo horizonte aí, curto de tempo, uma regulamentação que vai, ao que tudo indica, ser ainda mais restritiva do que a da Alemanha, que eu já tinha comentado, que começou em 1º de janeiro de 2023. Então, a gente tem hoje, tanto na regulação como nos movimentos voluntários de certificação, que o Vitor já comentou, muita heterogeneidade. Então, eu vou complementar com esse olhar. Quer dizer, é importante entender que a regulação ela varia muito e que as próprias certificações, ESG, por exemplo, são ainda muito díspares, ainda tem desequilíbrio, descompasso do que é priorizado em uma ou em outra. Então, não é um cenário fácil para a empresa navegar. Para aí, a necessidade de construir uma competência que mapeie essa regulação, que mapeie as certificações, que entenda qual o papel de cada uma, o que ela exige de ajuste na sua cadeia de suprimento, para que você não seja pego de surpresa. E esses prazos, às vezes, são dados, e o gestor que trabalha muito no curto prazo pode achar que, às vezes, 2025, né, se falava, quando a gente começou essa trajetória, eu, pelo menos, comecei a trabalhar especificamente sustentabilidade dentro da cadeia de suprimentos, não eficiência em cadeia de suprimentos, em 2011, se falava em 2025, como universo, né? 2025, 2035 e 2050. Essas foram as 3 datas. 2025 é ano que vem. Então, quem não construiu essa jornada de maturidade vai ter que agora, muito rapidamente, se adequar ao que os outros já estão fazendo. Perfeito. E, Lara, complementando essa visão que o Leonardo traz, um exemplo concreto do nosso agronegócio brasileiro, nós temos um agronegócio feito de grandes empresas e um agronegócio de pequenos produtores. E aí você imagina uma cooperativa que lida, né, com vários cooperados, produtores, e aí muitos deles são produtores de algodão, citros, soja, alguns trabalham na pecuária, e cada uma dessas commodities tem as suas certificações nacionais e internacionais. E aí, de certa forma, a cooperativa precisa estar certificada, os cooperados precisam estar certificados, e a tendência como o Guilherme disse, de subir a régua. Então, quando sobe a régua, e aí vira um jogo de Liga dos Campeões, para jogar nesses mercados precisa investir pesadamente no curto prazo, o que gera muita complicação, né? Porque investimentos em curto prazo, agora que esse ano o agronegócio está com problema no preço das commodities, ninguém quer investir. Então, é um jogo de orquestração de médio e longo prazo que o país como sistema, então o Brasil como sistema, precisa começar a jogar de uma forma mais sofisticada para não deixar as particularidades complicarem demais e esse sistema implodir. Porque se a gente começar a olhar essa questão por commodities e não ver que existe uma integração transversal nessas questões todas que o Guilherme e o Leonardo estão trazendo, se eu não ver essa orquestração de sistema, não vejo, aí eu vejo com pessimismo o êxito dos nossos enfrentamentos nos próximos 5, 8 anos. E se eu pudesse só acrescentar um ponto com relação a essa dinâmica, essa contradição, essa dificuldade de fazer uma construção de longo prazo com essas disrupções, né, com essas rupturas de contexto que a gente enxerga.
a questão da resiliência, né? A questão de ser capaz de sobreviver e continuar operando de maneira mais ou menos funcional num contexto de incerteza. A gente pode falar, por exemplo, do uso da investigação dos dados disponíveis dentro de uma empresa para conseguir fazer as projeções, para conseguir reorganizar essa cadeia de suprimento de maneira que ela seja um pouco mais resistente ao choque, não é? Mas é preciso observar isso na perspectiva de inteligência de negócio a um prazo mais longo também. Não é? Porque o que vai existir é uma pressão muito grande para você realizar um resultado de curto prazo, mas a resiliência, ela depende, especificamente no caso da cadeia de suprimentos, ela depende de você mobilizar mais capital nessa cadeia. De você ter alguns pontos onde você possa ter algum tipo de estoque. E o Leonardo trouxe para a gente essa questão da possível cooperação, não é? Então, o sistema ele se torna mais resiliente quando eu sou capaz de, com os meus competidores, entrar num acordo para dizer, escuta, gente, vai chegar uma hora que nós vamos precisar, por exemplo, a indústria farmacêutica tem um princípio ativo, que é um risco muito grande a gente ficar sem esse estoque aqui. Então, vamos criar um pool, vamos criar uma forma de trazer, se não o reagente já numa solução final, pelo menos o princípio ativo, vamos pensar, e todos esses investimentos, eles custam dinheiro. Então, a questão da perspectiva de curto prazo, ela é de você tentar empurrar a empresa o mais rápido possível para uma eficiência pura. Mas a eficiência pura, ela te deixa vulnerável a essas mudanças, não é? Então, isso vai, de certa maneira, eu acho que, porque a questão inicial era sobre ESG, eu acho que a questão de perceber a responsabilidade de forma mais ampla, a questão de se preocupar com outras linguagens que não sejam só a linguagem financeira e econômica, a questão de se preocupar com aquilo que vai ser preservado para gerações futuras, a questão de se preocupar com o bem-estar daqueles que trabalham junto comigo, acaba permitindo também um pensamento mais global nesses aspectos, né? Então, é uma oportunidade, porque a gente sabe muito bem, não é? As crises, elas são, na verdade, oportunidades disfarçadas. Então, que esses choques sirvam para a gente conseguir alinhar um pensamento mais responsável, ESG, com a construção de uma cooperação que nos permita mais resiliência, que nos permita sobreviver a essas mudanças externas e violentas, né? O que está me chamando muita atenção aqui na nossa conversa, a gente está falando aqui sobre supply chain management, são 3 competências que já foram citadas aqui de maneira muito clara, pontualmente, e acho que vão surgir outras palavras, outras competências aqui. Mas a gente está falando muito claramente aqui sobre resolução de problemas complexos, estou falando aqui das competências do século XXI, né? Resolução de problemas complexos, agora vocês trouxeram resiliência e colaboração. São 3 palavras 3 competências-chave do século XXI que estão permeando toda essa, o que é o supply chain management nesse momento, né? Nesse momento de vocês estão trazendo para mim já essas 3. E eu tô anotando aqui porque acho que a gente deve ter, assim, no encerramento aqui da nossa conversa, a gente deve conseguir amarrar isso, mas está ficando muito claro para mim o que é o supply chain management, né? Como que isso tudo se amarra. A gente está falando sobre globalização versus esses nacionalismos, né? E como se não se avança sem essas 3 competências, pelo menos essas 3 citadas até agora. E aí a gente parte para a próxima conversa aqui, nosso próximo bloco aqui de questões, e eu introduzo falando sobre um estudo recente da KPMG, que aponta que a agenda ESG como prioridade dos executivos no curto prazo, né? Que apesar, essa pesquisa, esse estudo aponta a agenda ESG como prioridade dos executivos de supply chain no curto prazo. Que apesar desse estudo apontar isso, o levantamento mostrou que 43% dos respondentes não têm certeza sobre o desempenho dos seus fornecedores primários sobre este tema. Como que as empresas podem colocar o ESG, Guilherme, no centro da sua estratégia de supply chain? Como que isso pode acontecer na prática? Pois é, quando a gente observa o que acontece no dia a dia daqueles que estão tocando esse movimento econômico, criando os negócios, a preocupação principal ela é de sobrevivência no curto prazo. A preocupação principal é de continuar existindo em um ambiente justamente de dificuldade, conforme a gente
a gente já citou. Então, eu vou talvez trazer de novo aquilo que o Léo já falou inicialmente, que é essa pouca visibilidade com aqueles que são os fornecedores dos meus fornecedores, né? E como a gente já trouxe esse ponto de convergência anterior, que é a questão da cooperação, essa cooperação ela só pode existir se existir transparência. Transparência no sentido de ter conhecimento de qual é a origem desses diversos insumos, desses diversos componentes, desses diversos... que seria a rastreabilidade. Então, pois é, mas a rastreabilidade de uma perspectiva mais larga, não é? A rastreabilidade, sim, para você saber exatamente de onde que vem aquele componente, mas uma visão de mercado, da capacidade global de produção de certos insumos, de certos componentes, não é? Então, me parece que passa por isso. Me parece que passa por essa necessidade, porque até agora, e acho que a gente vai poder falar nisso mais tarde, até agora existia uma limitação computacional de conseguir compreender essa complexidade, não é? Com o advento do deep learning, da inteligência artificial, de outras possibilidades, a gente começa a ser capaz de tratar essa complexidade da forma como ela exige, não é? Então, para mim, passa muito por aí, passa muito por essa mudança de perspectiva, essa possibilidade de ter uma transparência maior com relação ao contexto do qual o meu negócio em particular ele depende, não é? Victor, como que você entende que a inteligência artificial pode contribuir, né, à chegada ao advento da inteligência artificial generativa ou a expansão, né, do uso da inteligência artificial, que não é recente a inteligência artificial, mas como que ela pode contribuir, então, para esse cenário que o Guilherme explanou agora? Aqui a gente tem um desafio falando de inteligência artificial, de como isso se insere no contexto da transformação do modelo da empresa e na modalidade de liderança das organizações em redes. Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta de trabalho, uma boa tecnologia que vai poder nos ajudar, de fato, a acelerar a interpretação dos dados e fazer sim que, né, as máquinas e o machine learning possam começar a, digamos assim, prosperar em certa autonomia, sem perder de vista que o digital está a favor do analógico, ou seja, a inteligência artificial ela é útil para a inteligência emocional das pessoas da organização poderem ter tomadas de decisão que sejam assertivas e esclarecidas numa visão de impacto social e ambiental, né? E dito isso, eu vejo, então, como uma questão cultural, sempre da organização, como a organização está hoje, em que página ela está, como ela está dialogando com os seus stakeholders, se ela está integrada ou não com os seus stakeholders, qual é a fonte de informação que ela usa para criar o BI dela, claro, para depois poder realmente transformar isso num conceito mais amplo de Big Data. E aí, a partir dessas questões básicas da transformação digital, como uma ferramenta de inteligência, eu diria, com uma potencialidade exponencial, como a inteligência artificial, pode ajudar e não atrapalhar nesse processo. Então, eu acredito que nós ainda não encontramos um modelo. Tá? Você acha que, eu não sei se o Léo tem algum exemplo, o Guilherme, de empresas que já estejam avançando na integração da inteligência artificial para gerar valor no modelo de negócio, além do ferramental, né? Além do ferramental e além dos modismos, né? A gente tem exemplos de empresas que são muito boas na questão da transformação digital, e isso já é uma realidade, mas como a inteligência artificial está gerando potencialidade sobre isso, talvez o Léo, o Guilherme tenham bons exemplos. Nós estamos ainda em busca desses modelos. Se eu posso complementar um pouco, sim, já que o Victor comentou meu nome, tem uma coisa interessante, Lara, que o primeiro movimento que a gente vê, ele não acontece dentro da empresa, mas ele acontece em instituições que começam a aferir o avanço ESG de organizações e a vender esse serviço, porque na medida que a decisão de investimento e stakeholders que já foram falados aqui começam a querer avaliar o quão ESG ou não é uma empresa para tomar até decisões de como se proceder,
existem hoje plataformas que consolidam dados, seja porque as empresas fornecem esses dados, e aí essas são as empresas de vanguarda que estão fornecendo dados para o CDP, o Carbon Disclosure Project, por exemplo, tinha 6 mil empresas em 21, 8 mil em 22 e está com 12 mil empresas que em 2023 forneceram dados relativos a carbono. E, ao mesmo tempo, só que o universo de empresas que são monitoradas por esse tipo de plataforma, como o EcoVadis ou TrueCost, são da ordem de 3 milhões de empresas no mundo. O que eles fazem para as outras que não são essas 12 mil que fornecem dados de qualidade? Eles estimam. Então, a inteligência artificial está sendo usada e ferramentas robustas de data análise para fazer estimativas de qual é a pegada ambiental, qual é o impacto, qual é o carbono, pegando só o carbono, escopo 1, 2 e 3, como a gente chama, que mapeia toda a cadeia de suprimento, né? Downstream e upstream, daquela empresa. E isso é usado por tomadores de decisão. Então, a empresa que não está nem aferindo o seu impacto para submeter esses dados a uma plataforma, e quando ela submete, ela vira uma empresa checked, né? Que ela é uma empresa que o dado foi verificado. Ela que é o 0,5% e o 0 ponto, ela vai estar junto com os outros 99 ponto alguma coisa, que vão ter o seu dado estimado por um grupo de data analysis, e esse dado vai ser usado por tomadores de decisão. Então, a empresa que não perceber que ela tem que andar nisso, aí ou ela vai construir uma competência interna, ou ela vai se aliar, entender junto a essas plataformas como que ela faz para refinar os dados. E no momento que qualquer organização no mundo, entre as 3 milhões, por exemplo, que estão no TrueCost, mandam um dado, eles na hora tiram a estimativa deles e substituem pelo dado que você forneceu, porque eles querem que você forneça o dado. Mas enquanto você não fornecer, eles não vão te esperar. Então, existe hoje um grande movimento de mercado que vai, eu acho, além do que existia anteriormente com as certificações, que ou você se certificava e se expunha, né, optava, ou você não se certificava e você ficava invisível, você ficava protegido. Hoje em dia, essa empresa vai estar com seus dados estimados e sendo utilizados. Alguém vai estar estimando o seu impacto se você não se mexer para estimá-los ou para aferi-los. Perfeito. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a inteligência artificial pode ajudar a aprimorar as cadeias de fornecimento das companhias. Olha, são várias possibilidades, não é? Eu acho que eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma em particular, que é a questão de análise de risco, não é? Então, a gente começa a lidar com processos que são extremamente complexos, e a tendência do tratamento, vamos dizer, clássico de Big Data era um tratamento de projeção. Então, existia uma quantidade muito grande de dados que eram tratados e você conseguia, a partir desses dados, fazer uma projeção, uma estimativa de qual seria a continuação dentro desse mesmo cenário, né? Me parece que o uso da inteligência artificial, ele permite que a gente vá além da projeção e que a gente comece a pensar realmente em diferentes cenários, né? Qual é a diferença de uma projeção e de um cenário, né? Uma projeção seria, por exemplo, imaginou-se que a gente teria um crescimento, eu estou aqui aproximando, um crescimento da ordem de 15% da produção de energia solar a cada ano, né? Isso era a projeção. Quando o governo chinês decide estrategicamente que ele vai se posicionar como líder da produção de equipamento para geração de energia fotovoltaica e que eles têm a capacidade de ter uma economia dirigida centralmente para fazer essa mudança, isso transforma completamente a realidade. E a gente embarca num outro cenário, um cenário que aquelas projeções falhavam, não é? Então, me parece que a inteligência artificial ela vai nos permitir isso. Agora, para você poder receber uma resposta adequada, é preciso que você faça a boa pergunta, né? Então, tudo passa por essa forma, como é que você vai interrogar esses dados, né? Como é que você vai interrogar essa máquina, né? Esse mecanismo, esse software que tem acesso a esses dados. Então, tem perguntas importantes a serem feitas. Por exemplo, a gente falou da escassez de água na América Central e como é que isso criou um problema para o transporte marítimo, com a questão da redução do calado possível de navegação no Canal de Panamá, com a redução da quantidade de navios que eles conseguem, que a autoridade
reguladora do canal consegue fazer a travessia por dia, não é? Então, a questão seria, qual é a alternativa, né? Qual seria a possibilidade, por exemplo, da rota do contorno, da rota norte, do contorno da América do Norte? Quando é que ela vai se tornar navegável, conforme o aquecimento global acontece, por exemplo, né? A gente fala aqui do agronegócio, no Brasil, por exemplo. Então, quais são os elementos de possível ruptura de continuidade que vão acontecer no futuro para isso, não é? Quais são os cenários, não é? Vamos dizer, quando é que vai existir a possibilidade de um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia? O que será que aconteceria se o Putin desaparecesse? Qual seria essa transformação? O que acontece se aparece um próximo coronavírus, não é? Quem é que sofre mais com isso, não? Então, eu acho que a inteligência artificial ela serve para poder alimentar justamente essa perspectiva mais estratégica, de médio e longo prazo, ligada à inteligência de negócios, não é? E aí é que mora o risco da preocupação de curto prazo. A gente não conseguir fazer aquilo que foi feito, por exemplo, pelo governo chinês, já que a gente trouxe o exemplo, né? Eu estive em Shenzhen ainda antes da epidemia, e as usinas de montagem de automóvel elétrico, elas já são aquilo que eles chamam de dark factories. Eles já estão projetando uma ausência de mão de obra qualificada por causa da redução de demografia na China, e já estão criando usinas que são tão automatizadas que você pode desligar a luz e ela continua produzindo, porque ali estão os robôs trabalhando. E quando você tira o humano da linha de produção, o robô pode ir ainda mais rápido, porque o que limita a velocidade do robô é o perigo que ele representa a pessoa que estiver ali dentro. Então, para mim, a inteligência artificial pode servir para isso, para que a gente consiga, de fato, construir uma solução que permita a resolução de grandes problemas de hoje, não é? Perfeito, muito interessante. Leonardo, quando falamos em inteligência artificial, também está falando sobre dados, né? Como você bem citou agora há pouquinho. Como que as decisões data-driven podem ajudar a minimizar os riscos em supply chain? Essa pergunta complementa bastante a fala recente do Guilherme, né? Ele estava tentando mostrar essa diferença entre você projetar versus você construir cenários, probabilidades de cenários, enfim. Então, a gente está mudando o nível de sofisticação que, a partir de inteligência artificial e big data, né, que já veio antes disso, quer dizer, de uma manipulação de dados muito maiores, eu sou capaz de, com isso, de tomar uma decisão muito mais embasada, montar cenários. Então, o primeiro trabalho é um trabalho de construção desses bancos de dados, né? Então, assim, a inteligência artificial ela vai permitir direcionar a tomada de decisão na medida que eu construa um banco de dados adequado e seja capaz de, a partir dele, tomar decisões de gestão de risco, ESG. E como eu disse hoje, você já tem plataformas lá fora aferindo risco de empresas e vendendo essa aferição de risco reputacional, risco ESG. Então, uma empresa consegue construir uma competência em que ela acople, né, que ela se conecte a esses bancos de dados para, com isso, medir. Por exemplo, se eu tenho uma plataforma lá fora que está medindo risco de empresa, elas monitoram dados de carbono, mas monitoram também reportagens. Então, tem inteligência artificial monitorando anúncios de jornal, de mídia, que podem indicar que aquela determinada empresa está com uma dificuldade financeira ou está com uma exposição ambiental. E aí, a empresa que consegue captar essa inteligência pode fazer um cruzamento da sua base de fornecedores vis-à-vis esse mapeamento de risco e de risco reputacional, porque às vezes não é só o risco da ruptura. A gente já começou falando muito no risco de ruptura, Covid, guerra, uma nova guerra, um novo Covid. Mas existe também um risco reputacional, hoje em dia, na medida que eu aumento a rastreabilidade, aumento a transparência, de um fornecedor meu Tier 2, né, o fornecedor do meu fornecedor, cair num problema de exposição ambiental, isso ser associado ao meu produto final. Então, eu consigo, cruzando uma análise de reputação de risco, de monitoramento de risco, vis-à-vis a minha linha de fornecedores, a minha carteira de fornecedores, identificar quais são os fornecedores que estão em luz verde, os que estão em luz amarela, que eu já preciso me antecipar e entender
me antecipar a ele para dizer, você vai passar por dificuldade financeira? Você está deixando de preencher essa certificação aqui porque eu identifiquei isso no meu mapeamento de risco antes dele ocorrer, e, obviamente, os que estão em luz vermelha, eu já construí um plano de contingência, como é que eu me desconecto dele reputacionalmente, como é que eu me desligo, como é que eu faço um TAC, um termo de ajustamento de conduta, se for o caso, de me manter conectado a ele e dizer que eu estou ajudando ele a se recuperar. Então, o supply chain, com uma ferramenta dessas, ele muda muito radicalmente a forma de gerenciar a priorização, o famoso Pareto. Qualquer pessoa da área de compra e supply chain respira o Pareto, né? Mas qual é o meu Pareto? O meu Pareto era o meu fornecedor que entrega melhor, meu fornecedor que é mais barato, meu fornecedor que tem um volume maior comigo. Agora a gente está aumentando a complexidade, as camadas. É o meu fornecedor que está com um carbono que está apontando para cima, o meu fornecedor que está com risco reputacional apontando para cima. Então, sobe o nível de capacidade de tomar decisão do gestor de supply chain. Então, a governança, o risco, e aí entra o compliance aqui, então, que você está falando. Exatamente. Da compliance, né? Um risco de compliance que eu vou conseguir me antecipar e me proteger, porque quando meu fornecedor entra em alerta vermelho de compliance, com cadeias conectadas, com rastreabilidade, stakeholders me monitorando, ONGs, governo, eu vou entrar junto nessa luz vermelha por não ter feito meu dever de casa de monitorá-lo. E aí, hoje em dia, não adianta mais dizer que eu não tenho responsabilidade, né? A corresponsabilidade na cadeia produtiva, cada vez, voltando também ao ponto de regulação, se torna mais jurisprudência, né, no mundo todo, e que se o fornecedor do fornecedor está não compliant, você, por tabela, é corresponsável. Quantas camadas aqui de reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Maravilhoso. E aí, pensando no futuro, bom, já estamos falando aqui também de futuro, né? De inteligência artificial, de análise de cenários, desenho de cenários. E aí vem a pergunta: o que vem por aí? O que está no radar de vocês em relação ao futuro do supply chain? Aí começo com o Guilherme. O que está no seu radar, Guilherme? Essa é uma pergunta muito, muito difícil de ser respondida, né? Porque cada vez que a gente achava que sabia o que ia acontecer, a gente foi surpreendido com uma mudança muito drástica. Mas eu posso falar daquilo que seria a possibilidade, digamos, de construção, né? A possibilidade de evolução do ponto de vista daquilo que seria melhor para as pessoas que trabalham para as empresas, para as pessoas que são servidas pelas empresas, para as pessoas que dependem dessa questão. E existiu, então, uma mudança de expectativa com relação ao consumidor, que se tornou muito mais imediatista, né? Então, quando a gente cria um sistema, quando a Amazon cria um sistema que você aperta o botãozinho lá, Buy Now, e você espera receber. A promessa inicial era em 3 dias, agora você recebe no dia seguinte, agora você recebe em 3 horas. Uma reflexão um pouco mais vasta do que isso representa para a realidade daqueles que servem a essa supply chain, né? E a minha expectativa, então, é que conforme a gente consiga trabalhar na direção dessa construção de um modelo mais resiliente, que ele se torne também mais respeitoso, não é? Que ele se torne também um modelo onde exista uma preocupação, ou pelo menos onde se esteja, pelo menos, existe um conhecimento do que está por trás disso. Então, me parece que uma possibilidade que seria importante para o desenvolvimento do supply chain, já que o que a gente percebe no dia a dia da prática é uma dificuldade muito grande de conseguir integrar esses elementos de preocupação de ordem moral, se vocês me permitem, que dizem respeito à preservação do ambiente natural para gerações futuras, que diz respeito, por exemplo, àquele que é responsável pela última milha, né, a famosa last mile da sua entrega, que essa pessoa possa guardar uma possibilidade de uma qualidade de vida que seja mais próxima daquilo que oferecia a UPS. Que a gente não passe por um processo de uberização dessa última milha, que vai fazer com que a gente fique envergonhado do tipo de trabalho que a gente está fazendo também, não é? Porque o colapso do sistema anterior, a fragilidade do sistema anterior, que ficou visível durante a epidemia do Covid, por exemplo, é justamente essa lógica de tentar fazer as coisas de maneira que a gente pague sempre o mínimo possível e que a gente acabe, de certa maneira,
explorando aqueles que são os mais vulneráveis. Então, conforme o desenvolvimento da gestão de supply chain permite uma habilidade maior, saber quem são os fornecedores, os fornecedores, a gente pode também conseguir desenvolver modelos de negócios que sejam mais respeitosos, né? Então, para mim seria isso. Eu não posso falar de uma tendência, mas é praticamente uma esperança que eu tenho, que a gente consiga, nesses desafios que a gente enfrenta hoje, construir um modelo para a próxima geração, para a geração que vem depois da próxima, para que eles possam, de fato, conseguir continuar produzindo, consumindo e dando destino para aquilo que eles já utilizaram, de forma que exista menos destruição e menos sofrimento, né? Tá bom. Leonardo, por favor. Eu vou tentar complementar isso com o olhar da colaboração. O Guilherme chamou a atenção para você mudar o olhar restrito à eficiência, incorporar essa complexidade um pouco maior de critérios. Um dos caminhos que também passam de transformação da competição para a colaboração. A gente tem visto exemplos, eu vou dar 2 exemplos muito breves, de empresas que estão juntas, competidores, marcas, grandes negócios, que estão juntos encontrando a saída para essa complexidade de gestão de dados, de critérios, multicritérios, ESG. A indústria farmacêutica se reuniu no Together for Sustainability, o TFS, onde eles estão juntos conseguindo levantar os dados de emissão de carbono de toda a cadeia produtiva comum a grandes marcas que antes eram concorrentes. E um outro exemplo, para sair do ambiental para o social, marcas de moda que estão sendo pressionadas para a questão do trabalho escravo, né, trabalho infantil, etc., que estão juntas se associando em grupos para garantir o living wage e não o minimum wage nas suas plataformas produtivas, ou seja, para que o trabalhador que costura as nossas roupas não ganhe o salário mínimo, que dependendo do país em que ele está, pode não dar condições mínimas, mas ganhe um salário digno, que pode ser 2, 3, 4 ou 5 vezes maior. E é claro que uma empresa sozinha não consegue fazer essa transformação, mas quando elas se agrupam, um conglomerado, elas juntas se comprometem a fornecer a diferença necessária dos custos produtivos para que aqueles fornecedores que trabalham com elas garantam, por sua vez, ou se comprometam a garantir o living wage para os funcionários que lá estão. Então, são 2 movimentos em que empresas que seriam inimigas estão juntas para resolver problemas ambientais e sociais que a gente precisa endereçar. Mais um elemento, então, aqui para a nossa listinha aqui. A gente está falando sobre criatividade, então mais uma competência que se soma aqui. Certo? E aí eu passo para o Victor. Victor, eu vou te pedir para você falar também sobre o que está no seu radar, mas já vou te pedir mais uma coisa também, se você me permite, que você deixasse uma recomendação para a nossa audiência sobre como as lideranças podem se preparar para as disrupções na cadeia de fornecimento. Bom, Lara, vamos lá. Quando a gente olha para o médio e longo prazo, não precisamos de bola de cristal. É verdade que tudo muda, né? Mas existem algumas questões que são lançadas. Uma dessas é a questão da liderança sistêmica. É inviável fazer tudo aquilo que o Guilherme e o Leonardo estão trazendo como desafios sem liderança sistêmica na organização, até porque o modelo de shareholder é superado por um modelo de stakeholder management. Então, a gente fala hoje de não só design-driven innovation, mas stakeholders-driven innovation, né? E aí, quando você coloca isso num campo de ação, de ecossistemas abertos, e o Léo está trazendo isso com clareza, ecossistemas abertos de colaboração, né? Onde é possível fazer o plug dentro de propósitos comuns. Então, é uma amplitude de divergências, mas onde é possível a convergência, numa dialógica, que não é a dialética, mas é a dialógica, né? E aí vai em encontro aquilo que você colocou pouco antes sobre a questão da complexidade. Edgar Morin traz muito isso, né? E atuar, então, em redes distribuídas, não mais redes descentralizadas. O modelo de jogo muda. O que geração de valor em supply chain hoje, em redes distribuídas, significa o que está entre esses atores, é o que gera valor. E o ecossistema, ele não é uma simples multiplicação, ele é uma potencialização, uma elevação à potência de valor que ocorre nesses ecossistemas. Então, o valor que ele gera é diferente. E é muito difícil a gente hoje conseguir mensurar todo esse valor. E tem essa questão do capitalismo consciente, que acho que o que o Guilherme traz quando ele diz
questão do respeito, né, talvez a novidade do capitalismo dos últimos 300 anos, 250, 300 anos, é que a gente coloca o consciente, consumo consciente, capitalismo consciente. Então, é uma pauta recente, tem o quê? 15 anos essa pauta. O Pacto Global da ONU não deve ter 15 anos, né, mais ou menos isso. Acho que não tem 20 anos o Pacto Global da ONU, então, ESG é um conceito também recente, né? E nessa visão, Lara, um gestor sem atitude criativa, é muito difícil que ele possa fazer bom uso das inteligências artificiais e todas essas oportunidades que estão surgindo aí. Tanto é que o World Economic Forum lançou ano passado e reforça com o paper desse ano que, quando a gente olhar para 2027, os gestores das organizações que vão prevalecer serão aqueles com atitude criativa, né? Então eles falam de creative thinking, junto com analytical thinking, capacitados no uso da inteligência artificial, ou seja, podem continuar existindo gestores criativos, mas aqueles que não tiverem a capacidade de uso das tecnologias, eles também sofrem o risco da redundância. Então, é realmente muito desafiador para as organizações formar as futuras lideranças. Eu acho que a Audencia Business School vem fazendo um trabalho nesse sentido, Lara, porque é uma faculdade francesa, mas que dialoga muito hoje com a China, por exemplo, com o Brasil, por exemplo. Nós estamos aqui no Brasil, para você ter uma ideia, nós recebemos todo ano cerca de 200 alunos da França que vêm estudar no Brasil. E o que eles vêm estudar aqui? Eles vêm estudar a nossa cultura, sair da bolha, né? Essa quebra de paradigma que a gente está trazendo, que começa pelo cultural, força também esses jovens a entender o que é a realidade além da Europa. Então, o que é, então, o impacto social e ambiental no Brasil? Quais são os nossos modelos que estão, inclusive, prosperando? Quais são os nossos problemas e desafios? E como esses futuros gestores vão poder trabalhar para resolver essas questões, né? Então, acho que é muito bacana trazer o conceito de capitalismo consciente como um tema de futuro, não só de uma business school, mas também de todas as organizações que convergem naquilo que o Léo acabou de falar. Nossa, sensacional nossa conversa, mas infelizmente a gente chegou ao fim do nosso videocast, rastreabilidade, sustentabilidade e resiliência, qual o futuro do supply chain management. E eu só posso agradecer muito, muito, muito a presença de vocês três, foi sensacional. Agradeço por compartilharem com a nossa audiência tantas referências que vocês têm, conhecimento, insights. Foi muito bom. Espero que vocês também tenham gostado de participar aqui. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Victor, pela presença de cada um de vocês. Obrigado, Lara. Obrigado a todos aí pela parceria. Obrigado, Betinho, a todos pela parceria. Ótimo. Muito obrigada a cada um de vocês e a você que nos acompanhou. Muito obrigada pela presença. Fique conosco também nas nossas redes sociais, fique conosco também no nosso portal MIT Sloan Management Review Brasil e não deixe de assinar a nossa newsletter, que todo domingo tem informações em primeira mão no seu e-mail para você e você vai gostar muito. Até a próxima, nos vemos!